Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus, graça e paz, queridos. Bom demais a gente estar aqui mais uma vez louvando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Privilégio podermos declarar o que nós declaramos agora há pouco, né? Que podemos descansar nos braços do Senhor. Como deve ser difícil, complicada a vida daqueles que não têm esperança. Nós vivemos tempos de luta, tempos de luto, tempos de dor, tempos de doença, tempos de aflição, mas nada, nenhuma circunstância mudou os planos de Deus para conosco. Os planos de Deus são maiores, os planos de Deus são melhores, os planos de Deus são de paz. Os planos do Senhor é para que em algum momento da nossa caminhada, da nossa história, nós vivamos de maneira plena por toda a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Saudade aqui dos irmãos, saudade de estar junto no momento da adoração. Queridos, foram alguns dias difíceis, né? De isolamento, de distanciamento das pessoas, de não conseguir fazer uma série de coisas que a gente gosta, que nos trazem alegria, que completam a nossa vida. E aí eu fico perguntando, foi algo didático de Deus, né? Sempre Deus nos ensina muitas coisas, também através das lutas, das aflições e das dificuldades. E aí eu fico perguntando, né? Antes da pandemia, como é que você conseguia viver, querido, sem a comunhão? Podia vir à igreja, não havia nenhuma dificuldade, nenhum impedimento, mas você escolhia, escolha pessoal, não estar na casa do Senhor, não estar no meio dos louvores, não estar na congregação dos santos, não estar no meio da intercessão. Como é que consegue, você que é conhecedor da palavra, você que nasceu de novo, como é que consegue ficar longe? Pensa aí, responde isso. E agora nesse tempo, com dificuldade, com protocolos de saúde, de higiene, com distanciamento social, com placa de acrílico, com máscara, você vai trabalhar, pega o metrô, pega o ônibus, vai no supermercado, vai na feira, vai na padaria, vai no shopping, mas está com medo de vir para a igreja. Como é que você consegue? Fala sério, fala a verdade, como é que você consegue? Você olha no espelho e se convence. Você consegue se convencer? Porque eu fiquei 2 semanas em casa, eu estava doente de ficar em casa. Não estava doente da doença, eu estava doente de ficar em casa. Mas nós precisamos pensar, repensar as atitudes de fé que temos em tempo de bonança e que temos em tempos de aflição. Queridos, nós estamos caminhando com o estudo dos dons espirituais, os dons da Trindade, os dons do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Tivemos a oportunidade de entender que primeiramente, antes de buscar dons, se os dons são do Espírito Santo de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, se os dons são da Trindade, os dons são espirituais, é necessário nascer de novo. Não tem como buscar dons espirituais sem ser espiritual. Meditamos sobre o batismo de Jesus, o batismo com fogo no Espírito Santo de Deus, a presença de Cristo, a filiação, a adoção, quando nós cremos, e vimos que quando cremos em Cristo Jesus, somos batizados no Espírito e recebemos da parte de Deus dons espirituais. E nós vimos, dentro dessa caminhada, a diferenciação, a organização, o Deus organizado, o Deus pensante, o Deus propositivo, o Deus autor, o Deus escritor da história nossa e da igreja. Vimos que os dons que estão relacionados à palavra, o dom do apostolado, aquele que é enviado a pregar a palavra, o dom de profeta, aquele que anuncia, que proclama, que interpreta, que relembra a palavra, que anuncia a volta de Cristo, o dom do evangelista, aquele que ama falar da palavra de Deus, falar de Cristo às pessoas, e o dom de pastor,
o que instrui, o que orienta, o que alimenta, o que nutre, o que exorta a igreja, são os chamados dons essenciais, os dons de capacitação. Na sequência, nós entramos com os dons de suporte, e falamos do dom de socorro, o dom de ministério, o dom de misericórdia. Então, fechamos, uma sequência: apóstolo, profeta, evangelista, mestre, e falamos do ministério pastoral. O ministério pastoral precisa buscar com excelência esses dons. Nascemos com ele, Deus vai dando. Como que a gente desenvolve? Nós temos falado sobre isso a cada encontro. E agora nós fizemos uma nova sequência: serviço, ministério, socorro, misericórdia, e hoje vamos falar do ministério diaconal. Abra sua Bíblia, e já tem aí o texto também no slide, mas abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, versículo de 1 a 5. Livro de Atos, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Vamos ver o ministério diaconal como uma resposta de Deus. Havia uma demanda naquela época, uma demanda naquela sociedade, uma demanda por misericórdia, uma demanda por socorro, uma demanda por serviço de amor, serviço ativo, proativo, real. E surge como resposta espiritual o ministério diaconal. Livro de Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 5 diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, duas nações sendo ali representadas. Os cristãos que vieram convertidos do judaísmo, os cristãos hebreus, e os cristãos dos demais povos, dos povos gregos, chamados de helenistas. E havia, nesse sentido, uma carência, uma necessidade, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas, as viúvas dos não-judeus estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Não é semanal, não é quinzenal, não é mensal, distribuição diária. Então os 12, quem os 12? Os 12 apóstolos, os 12 profetas, os 12 pastores, os 12 ministros da palavra, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Então os pastores, os líderes da palavra, os pregadores, aqueles que exerciam o apostolado, que estavam sendo enviados de cidade em cidade, de vila em vila, aqueles que estavam na igreja local, batizando pessoas, instruindo, alimentando, falou: gente, é o seguinte, a gente não dá conta de tudo isso, nós precisamos de pessoas. Que tipo de pessoas? Agora vem essa parte interessante. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Que tipo de reputação que se esperava? Bons comerciantes, bons escravos, bons maridos. Lógico, tudo isso é importante, mas a reputação espiritual, boa reputação, do que? Cheios do Espírito, cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós quem? Os ministros da palavra. Enquanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Olha que coisa fantástica. Jesus, ele envia e surge o ministério apostólico. Ide por todo mundo e pregai, o ministério da pregação. O ministério do ensino, ensinando todas as coisas que vos tenho dito, batizando as pessoas. Eis que estou convosco todos os dias. Em Jesus surge o ministério apostólico, profético, o ministério evangelístico,
e na somatória desses ministérios, o ministério pastoral. Mas logo na primeira geração, depois que Jesus ascende ao céu, depois que o Espírito Santo desce, surgem necessidades. Lembra que nós falamos logo nos primeiros episódios do estudo, que não dá para limitar, acho que foi no encontro de número 3, não dá para limitar o Espírito Santo de Deus numa caixinha. A gente quer travar as coisas, a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer dizer para o Espírito Santo, olha, é só assim que funciona. Ora, Jesus não indicou diáconos, mas os diáconos surgem pela necessidade, como uma resposta, e uma resposta urgente para um tema daquela geração. Ou seja, querido, nós temos uma lista de dons nas cartas aos Romanos, aos Efésios e aos Coríntios. Temos outros dons sortidos que aparecem em Pedro, que aparecem no Antigo e no Novo Testamento. Mas se tiver uma necessidade do tempo presente, uma necessidade da nossa geração, de Deus trazer algo novo, Deus pode fazer todas as coisas. Não limitemos a ação de Deus. Aquela geração tinha profeta, tinha apóstolo, tinha pastores. Surgiu uma nova necessidade. E aí, o que a gente faz? Deus demanda novos dons e enche a igreja, cumpre um propósito, para que a igreja seja espiritualmente relevante, espiritualmente necessária na sua comunidade, na sua geração. E surge o ministério diaconal. Vamos ver a definição aqui que aparece da palavra, definição do termo, da palavra diaconal ou diaconia. Vamos ver a definição. Vimos, né, que o ministério diaconal, que precisa buscar excelência, como o ministério pastoral precisa buscar excelência, como o ministério de louvor e adoração precisa buscar excelência, como o ministério de intercessão, de aconselhamento, de ensino, cada ministério precisa buscar excelência. A excelência do ministério diaconal passa pelo serviço, pelo dom de serviço, dom de ministério, passa pelo dom de misericórdia, passa pelo dom de socorro. O que compõe o ministério diaconal? Atenção, diligência, prestatividade, proatividade, operação, tudo isso está dentro do dom de serviços, diareses. O que compõe o ministério diaconal? Bondade ativa, gentileza, sensibilidade, solidariedade, longanimidade, está dentro de eleu, misericórdia. O que compõe o ministério diaconal? Ser um lugar seguro, senso de urgência, cuidado, discrição, coragem, que está dentro do dom de socorro, que aparece com o nome de antilepse. Vamos continuar, passa mais 2 slides aí, Tiagão. Definição do termo. A palavra diaconia, ela significa serviço. Nós já vimos o dom de serviço. Só que tem algumas coisas a mais para a gente ver hoje. Diaconia tem a ver com aqueles que executam pedidos de outros. Então, aquele que serve a partir de uma necessidade, a partir de uma demanda, a partir de um pedido de socorro de outras pessoas. Também é serviço daqueles que brindam, essa palavra eu achei fantástica, brindam os outros através de ofício de afeição cristã. Olha que coisa fantástica, você brindar alguém com afeto cristão. Está faltando bastante disso nessa geração, nessa sociedade, a afeição cristã. Brindam pelo recolhimento, cuidado, pela distribuição de caridade, mais do que distribuir assistência, cesta básica, roupa. O que o ministério diaconal distribui? Amor, caridade, isso é fantástico. A palavra diaconia também serve para o ofício do diácono na igreja. Diaconia também é serviço daqueles que preparam e ofertam alimento. E nós vimos que a primeira demanda foi por necessidade alimentícia.
as viúvas dos não-judeus estavam sendo deixadas de lado. No meio da igreja, tem pessoas que são deixadas de lado. No meio da família, tem pessoas que são deixadas de lado. E precisa de alguém que tenha esse senso, que tenha esse olhar acurado, que sinta o cheiro da necessidade para abençoar vidas. No próximo slide aí, o ministério diaconal é o primeiro ministério que surge como resposta. É o primeiro, não o único. De novo, nós cremos que o Espírito Santo de Deus age em todas as formas, age conforme a necessidade. Se tem uma necessidade, o Espírito Santo capacita a sua igreja, capacita o povo de Deus para ser resposta desta necessidade. A demanda parece social. Olha, as viúvas estavam sendo esquecidas. E muita gente equivocadamente pensa no ministério diaconal como um ministério de ação social. É muito pouco. O ministério diaconal é um ministério espiritual. Voltando para o texto lá de Atos, se você está com a sua Bíblia aberta, está acompanhando, vai dizer assim: olha, escolham homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria, cheios da palavra de Deus. Se a demanda fosse somente social, a exigência de características seria outras. Olha, escolham assistentes sociais, escolham pessoas ricas que tenham recursos para distribuir, não é isso. Escolham pessoas espirituais. O que as pessoas precisam, mais do que o alimento, mais do que a roupa, as pessoas precisam de respostas espirituais. Lembremos, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesse sentido, o ministério diaconal surge para atender, dar atenção, estar junto, suprir as necessidades, não fazer acepção de pessoas. Aquela igreja, aquela geração, era uma geração que fazia acepção entre o judeu e o não judeu. No texto de Tiago fica muito claro que se fazia acepção entre o rico e o pobre. Querido, nada mudou. Nada mudou, o ser humano continua mal, o ser humano continua com seu coração insensível à necessidade do outro. Por isso que vem um dom espiritual, dom de diaconia. Por isso que temos nas nossas igrejas, e na igreja do 15 temos um ministério forte, um ministério atuante, de diáconos espirituais. Agora, não adianta ter um ministério forte, se você, diácono, individualmente não for forte. Não adianta ter um ministério atuante, se você, diácono, individualmente não é atuante. Às vezes a gente vai dizer: olha, o ministério de louvor da igreja é um ministério abençoado, é um ministério inspirativo. O ministério, mas e você, adorador? Individualmente, você está se escondendo atrás de um ministério de sucesso? E você, diácono, individualmente, você está se escondendo atrás de um ministério de sucesso? Porque muitas vezes o que temos visto nas igrejas, inclusive na igreja do 15, é um ministério forte, com gente correndo atrás, com gente chorando, com gente suando a camisa, com gente arregaçando as mangas, e meia dúzia de irmãos chupando sangue. Não dá, querido, não dá. O ministério diaconal, ele atende a um chamado. Que chamado? O que toca no ministério diaconal? O que toca é o amor. O que toca é a caridade. O que toca é a misericórdia. Se você aspira, você adolescente, você jovem, você homem e mulher, de Deus, aqui da igreja do 15, você aspira, você tem desejo ao ministério diaconal, veja se você se encaixa nessas características.
uma pessoa que ama, uma pessoa que deseja fazer, atuar. A gente falou de bondade ativa, olha que palavra forte que aparece dentro da palavra do Ministério de Serviços, do Diareses. Proatividade, dentro de misericórdia do Eleu, bondade ativa, bondade que age. Dentro da palavra socorro, o senso de urgência, a coragem de agir em prol daqueles que são necessitados. Mais um slide aí, o slide de número 6, características do dom. Quais são as características do dom de serviço? Quais são as características do ministério diaconal? Amor e carinho pelas pessoas. A gente viu isso no socorro. A pessoa que tem o dom do socorro, ela vai socorrer, ela não vai perguntar por que a pessoa está passando por aquilo. Quando alguém está morrendo afogado, você não pergunta para ela por que ela está na piscina, ou por que ela está no rio, ou por que ela está na praia, sem saber nadar. Você pula e salva ela. Porque se você está mais interessado em saber por que a pessoa chegou naquela situação, por que ela está passando por aquela necessidade, se você está mais interessado em dar conselho, em dar direcionamento e orientação, sem socorrer, você não é diácono. Você não é diácono, o teu chamado é outro. Talvez o teu chamado seja do ensino. Talvez o teu chamado seja da exortação. Se você está mais preocupado em saber os motivos, em explicar, do que em socorrer, o teu ministério não é o diaconal. Desejo e gosto de estar com pessoas. O diácono que não gosta de estar no meio da congregação, não tem chamado diaconal. O diácono está no meio das pessoas, no meio das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Nesse sentido, o ministério diaconal é muito parecido com o ministério pastoral. Imagina um pastor que não gosta de gente. Não dá. Eu não gosto de barulho, eu não gosto de festa. Querido, o teu chamado não é para o ministério diaconal. Talvez o teu chamado seja outro. Mas se você não gosta de estar no meio de pessoas, se você não gosta de socorrer pessoas, mas de novo a gente vai ter que socorrer fulano, de novo a gente vai ter que fazer isso. Se você faz essa pergunta, você não é diácono. Desculpa, querido. Desculpa se isso está, de alguma forma, batendo firme em alguns irmãos. Você não é diácono. Se essa pergunta fica, mas de novo eu vou ter que ajudar, de novo vai ter que fazer, de novo vai ter que socorrer, a pessoa não aprende, então você não tem misericórdia, você não tem socorro, você só tem serviço. Você só tem serviço, você é um ativista na igreja, não é diácono. Socorro, sensibilidade, dedicação, mobilização. O diácono é um personagem que mobiliza, porque, querido, o diácono não faz as coisas sozinho. Não faz e não deveria fazer. Então o diácono, ele vê a necessidade, ele mobiliza. Olha, a gente precisa socorrer aquela família. Olha, a chuva deu, a água invadiu a casa do irmão, quebrou as telhas. A gente precisa mobilizar. O diácono não vai ficar tirando dinheiro do bolso para ficar. Lógico que faz parte da vida cristã e do ministério diaconal a generosidade. E nós temos aqui no 15 diáconos generosíssimos. Você não sabe, você não conhece, que os irmãos não ficam fazendo propaganda. É diácono que pega o carro, sai correndo atrás, que põe dinheiro do bolso, que, olha, nós temos diáconos fenomenais aqui na igreja. Mas uma das coisas que o diácono precisa é ser mobilizador. Senão ele vai infartar, se tudo só ele for fazer. Ele precisa mobilizar os jovens, mobilizar as mulheres, mobilizar os homens. Senão, vai chegar uma hora que a pessoa infarta, não aguenta. E uma outra característica do ministério diaconal é o suporte ao ministério da palavra. Suporte ao apostolado, à profecia, suporte ao evangelista, suporte ao pastor. Essas são características. E aí, os irmãos, diáconos aqui da igreja do 15, estão aí? Diáconos de outras igrejas que estão assistindo ao vivo ou de repente vão assistir depois.
estão se identificando. Olha, glória a Deus, eu tenho esse sentimento do socorro, olha, glória a Deus, e eu tenho assim um coração disponível, olha, glória a Deus, quando eu vejo as necessidades, eu agito as pessoas, você tem isso, glória a Deus. E se não tem, o que você está fazendo para desenvolver? Você já está no ministério diaconal, olha, nunca me ensinaram isso, pode ter acontecido, mas agora você está sendo ensinado. O que você vai fazer a esse respeito? O que você vai fazer? Continuando, vamos ver alguns exemplos de diaconia no Antigo e no Novo Testamento. A gente a cada dom tem feito esse exercício de analisar personagens bíblicos no Antigo e no Novo, para que sirvam para a gente de exemplo. Vamos para o Antigo Testamento, diaconia no Antigo Testamento. O texto sugerido aqui é o de Êxodo 32. Essa história você conhece, é uma história bem conhecida. Passa mais um aí para a gente, Tiago. Vamos até o diaconia no Antigo Testamento. O texto de Êxodo 32 diz o seguinte: Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão, ministro da palavra, sacerdote, Arão, Moisés, ministro da palavra, profeta, nós já passamos por esses dois dons, né? O sacerdote, o profeta, o papel do pastor, o papel do educador. Arão pisou na bola, deixou o povo desenfreado, deixou o povo fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Os levitas se apartaram. Veja, Deus havia separado um povo, a nação inteira de Israel, 12 tribos. Das 12 tribos, quando o ministro da palavra, quando o profeta, o pastor daquela geração, trouxe uma exortação firme e disse assim: olha, quem está com a palavra de Deus? Moisés não disse assim: quem está comigo? Quem é pelo Senhor? Quem está firmado na palavra? Junte-se a mim. Os levitas se manifestaram. De 12 tribos, apenas um. A gente está falando de algo de 8%. Toda vez que eu vejo o percentual na Bíblia, me assusta. A matemática é uma coisa complicada na Bíblia. 2 estão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 estão numa casa, um será levado, outro será deixado. A matemática na Bíblia é uma coisa complicada. Aqui a gente tem 8% do povo ficou firme. Então aqui os levitas estão suportando, estão apoiando o ministério profético, o ministério sacerdotal, o ministério pastoral. Moisés era o profeta, o líder, era o que trazia a palavra de Deus. Então qual o exemplo no Antigo Testamento para os diáconos? O ministério levítico, que é um ministério que se posiciona ao lado da palavra de Deus. Passa mais uma aí. Alguns personagens. Eleazar, que nem era judeu, não era descendente de Abraão, mas era um servo fiel. Qual o papel que Eleazar exerce? É um papel fantástico. Eleazar cuida da família, cuida da casa, cuida da descendência de Abraão. Era um servo fiel, auxilia Isaac a encontrar uma esposa, não deixa que Isaac volte para a terra de Ur. Josué também é outro exemplo de diaconia, lado a lado de Moisés, não está envolvido em fofoca, não está envolvido em rebelião, Datã, Abirã, Corá. Josué está fora disso. Josué estava ali ao pé do monte, esperando Moisés, aguardando Moisés, caminhando junto. Jonatas, um personagem fantástico, serve Davi com fidelidade, vê em Davi o ministério de liderança, vê em Davi o exercício do reinado, e abre mão. Jonatas abre mão. Lembremos que Jonatas era o herdeiro. Se Saul morre, quem assume o trono é Jonatas, o filho. Mas Jonatas entendeu que o papel dele era outro.
era de suporte, e ele suporta Davi em várias situações. Então, o ministério diaconal no Antigo Testamento, o ministério que dá suporte à profecia, que dá suporte à liderança da palavra, que dá suporte. A mesma coisa a gente vê no Novo Testamento. A gente lê o texto agora de Atos, né? Capítulo 6, onde diz que as viúvas estavam sendo esquecidas. E aí os ministros da palavra, os profetas, os pastores, os apóstolos, vão dizer assim: olha, nós não podemos abandonar a palavra para cuidar desse assunto tão importante, mas não podemos abandonar a oração e o estudo, a dedicação da palavra. Então o ministério diaconal no Novo Testamento surge como resposta, uma resposta direta, objetiva de Deus, via igreja local, às necessidades, abandonos, desprezo e acepção de pessoas. De novo, aonde que estava tendo desprezo? Dentro da igreja. Onde estava tendo acepção de pessoas? Dentro da igreja. Onde que estava havendo desassistência às viúvas, aos órfãos, aos estrangeiros? Dentro da igreja. Dentro da igreja. E Deus precisa levantar um ministério. Nesse sentido, o ministério diaconal é um ministério executivo operacional, ou seja, é um ministério de execução, é um ministério de realização, é um ministério de ação, não é um ministério de burocracia, um ministério deliberativo. O diácono que gosta mais de reunião do que de visitar pessoas não é diácono. Faz uma conta, querido, você que é diácono, quantas reuniões você participou esse ano? Presencial ou virtual? E quantas visitas você fez? Você já vai descobrir se você é diácono ou não. Analisa isso. Reunião de conselho, reunião administrativa, reunião do ministério diaconal, reunião de agenda, reunião de orçamento, reunião de construção, reunião de tal. Vai ticando a quantidade de reunião e coloca quantas viúvas eu visitei. Faz uma lista aí, querido, você é diácono, faz uma lista. Não precisa pôr no Face não, essa lista é sua. Essa lista é sua. Quantas pessoas você visitou? Enfermos, doentes, desempregados, divorciados, órfãos, estrangeiros. Na nossa igreja temos estrangeiros. Ah, não, mas quem cuida dos estrangeiros é a Euda, é o Ministério de Missões. Quem tem que estar envolvido com os estrangeiros também é o Ministério Diaconal. Faz conta aí, querido. Quantas reuniões você participou e quantas visitas você fez? A gente tem condições de avaliar a eficiência de cada um dos ministérios a partir das suas bases. E é importante, o ministério diaconal, o ministério de socorro, é um ministério de misericórdia, é um ministério de serviço, não é um ministério deliberativo, não é um ministério burocrático. Se você tem desejo pela burocracia da igreja, se você tem desejo pelas reuniões, o teu chamado é outro. Nós vamos chegar lá na frente. Tem o dom de governo, tem os administradores da igreja. Administrador é uma coisa, diácono é outra. Se você está dentro do ministério diaconal e não está envolvido com a misericórdia, não está envolvido com o socorro, não está envolvido com a visita, você não é diácono. Não é, querido. Você está dentro do ministério chupando o sangue de alguém. Porque tem diáconos visitando. E olha, a gente tem uns irmãos aqui na igreja que amam. Nesse período aí de pandemia, os irmãos que ralaram, os irmãos que ralaram. 8, 10 diáconos, no ministério de 25, 28. Cadê os outros? Cadê os outros? Pessoal dentro da internet, com telefone, ligando para os idosos, fazendo videochamada. De casa, de casa. E você, querido? E você? Então nós precisamos entender por que muitas igrejas às vezes estão doentes. Porque dentro de cada ministério, as coisas não estão sendo cumpridas. Assim como o ministério pastoral,
o ministério diaconal tem uma lista de exigência de caráter pessoal. Essa lista está em 1 Timóteo, capítulo 3, tanto para o pastor, quanto para o diácono, tanto para a pastora, quanto para a diaconisa. Vamos dar uma ticada? Vamos dar uma ticada? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 8 a 13. Semelhantemente, né, então ele começa falando dos pastores. Aquele que deseja o episcopado, uma grande coisa deseja. Quem deseja ser pastor, tem um grande desejo. Não quer dizer que todo mundo que deseja vai ser, mas o desejo é válido. Deus é quem vai dar a resposta. Ele coloca, semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, o tal do sim, sim e não, não. Não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Olha que coisa bacana, tanto para o pastor quanto para os diáconos. Semelhantemente, o que se espera dos diáconos, diaconisas, pastores, pastoras? Sejam respeitáveis. Diácono perdeu o respeito moral, complicado. Pastor perdeu o respeito moral, complicado. Complicado. Dá para reativar o ministério? Deus perdoa? Deus perdoa. Se a gente se arrepender. Mas e a autoridade diante das pessoas? Complicado. De uma só palavra. Esse negócio de pegar pastor e mentira. Mentirinha do pastor, não dá. Mentirinha do diácono, não dá. Tem essa de mentirinha. O pai da mentira é o diabo. Tem erros que nós não podemos cometer. O pastor, o diácono são seres humanos, são carnais. Eu tenho meus pecados, eu tenho minhas limitações, os diáconos, todos têm. Mas tem determinados erros que a gente não pode cometer, não tem jeito. Se não aguenta, pede para sair, filho. Se não aguenta, pede para sair. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes. Eu falei sem pensar, eu sou assim mesmo, eu falo. Não serve para ser diaconisa, não serve. Mas eu sou sincera, eu falo as coisas, não serve para ser diaconisa, querida. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Precisa ser temperante. Temperante. Pessoa que vira e mexe está perdendo o domínio próprio e o autocontrole, não serve, não serve. O diácono seja marido de uma só mulher. Aqui não está escrito, mas está implícito, né? A diaconisa também. Seja esposa de um só marido. E detalhe, querido, governe bem a sua casa. E aí, diácono? Está andando junto com a esposa na igreja? E aí, diaconisa, está andando junto com o marido na igreja? Quer ser diácono, quer ser diaconisa? O casamento tem que estar em dia. Todos nós temos problemas de casamento, todos nós temos dificuldades, todos nós. Mas não tem diácono carreira solo, não. Mas minha esposa não é diaconisa. Tudo bem, ela não tem o chamado. Mas se ela não anda com você na igreja, não participa dos cultos, não participa dos encontros, teu ministério está furado, filho. Teu ministério está furado, filho. Você precisa primeiro, cuidar bem da sua casa, do seu casamento. Quer ser líder, quer estar no meio da igreja, quer estar em todas as grupos de trabalho, em todas as comissões, mas o marido não está junto. Está errado. Está errado. Mas a esposa não está junto. Está errado também. Pastor, mas minha esposa não quer mais vir à igreja. Então, querido, se afasta do ministério e vai cuidar do seu casamento. Então, querida, se afasta do ministério e vai cuidar do casamento. O ministério não está fazendo bem para você e você não está fazendo bem para a igreja. Enquanto líder, enquanto ovelha, você é absurdamente necessário, querido, e tem que estar. Mas não dá para estar na frente de liderança. Se não tem o casamento, se não tem o governo da sua casa. Está escrito aqui, querido, 1 Timóteo 3, de 8 a 13. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a própria casa.
filho adulto, que já responde por si só, você ensinou no caminho, tenha fé, oremos para que esses jovens e adultos voltem à casa do Senhor. Agora, filho junior, adolescente, filho que está dentro da sua casa, que você sustenta e você não controla o filho, e quer ser diácono, quer ser pastor, está errado, filho, está errado. Isso é brecha que o diabo trabalha e que desmantela toda uma igreja. Pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Bom, nós vimos aqui o que compõe o ministério diaconal. O que compõe o ministério diaconal é o dom de serviço, o dom de misericórdia, o dom de socorro. Se tiver dom de discernimento, se tiver dom de generosidade, glória a Deus. Aí o ministério, você tem 3, 4 diáconos que têm dom de generosidade, 3, 4 diáconos que têm dom de discernimento. Todos os diáconos têm dom de misericórdia, de socorro e de serviço. Aí o ministério voa, aí voa. Nós temos que buscar isso, essa excelência. Vimos que, em termos de termo, né, o termo, a definição do termo, ministério, a diaconia é serviço, a diaconia é brindar os outros com afeição cristã, é recolhimento, é cuidado, é distribuição de caridade. Achei fantástico isso, distribuição de caridade. Vimos que o ministério diaconal é o primeiro ministério que surge como resposta espiritual às demandas sociais, à intolerância, ao racismo, à pobreza, à miséria. O ministério diaconal ele surge como resposta, como braço de amor. Vimos que o ministério diaconal precisa estar no meio da igreja, gostar de gente, conhecer as famílias, saber, você diácono individualmente, você sabe onde as viúvas da igreja moram ou você precisa ligar na secretaria para pegar o endereço? Você sabe onde os órfãos da igreja moram, os estrangeiros, ou precisa ligar para alguém para pegar o endereço? Isso é outro indício importante. Isso é outro indício importante, porque não temos na nossa igreja muitas viúvas, não temos muitos necessitados, não temos muitos estrangeiros. Se você não sabe quem são, se você não visita, você não é diácono. Vimos que a diaconia no Antigo Testamento suporta o ministério profético e sacerdotal. E vimos que no Novo Testamento é aquela resposta rápida, urgente, direta, objetiva, é um ministério de realização. Agora, o que a gente espera do ministério diaconal? Eu, como pastor desta igreja local, e olhando para a Bíblia, olhando para o Antigo e para o Novo Testamento, o que se espera do ministério diaconal? Vimos que o que se espera do ministério pastoral é o conhecimento da palavra, é o alimentar a igreja, é o nutrir a igreja, é o exortar, é o indicar caminhos, é o anunciar a volta de Cristo, é espantar os lobos, é lutar contra as heresias, é conhecimento profundo da palavra, é revelação, é profecia. Isso no ministério pastoral. E no ministério diaconal? Vamos lá. Primeiro item aí. Apoio e suporte à palavra. O que se espera do ministério diaconal é que este ministério suporte a pregação. Eu gosto muito desse texto de Neemias 8. Se você puder depois, leia o capítulo inteiro. O recorte que eu pus aqui. Esdras abriu o livro perante a vista de todos, ou seja, Esdras assumiu a posição do pregador, do profeta, do sacerdote, daquele que ensina. Esdras assumiu o papel do pastor, à vista de todo o povo, porque estava assim, uma espécie de púlpito. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as suas mãos, inclinaram as suas cabeças e adorar ao Senhor. Com os rostos em terra. Agora olha só, o ministério de suporte, o ministério de apoio. Jesuá, Bani, Serabia, Jamim, Acude, Sebatai, Odias, Maceias, Quelitas, Arias, Josadabe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei.
O povo estava no seu lugar e os levitas multiplicaram. Não tinha microfone, Esdras falando para uma pequena multidão, Esdras sobe num púlpito, Esdras começa a falar e os levitas vão multiplicando. Você, querido diácono, tem multiplicado a pregação? A gente já teve muitos embates, graças a Deus melhorou, mas já tivemos muitos embates aqui na igreja. Diácono conversando na porta, diáconos no estacionamento fazendo reunião, na hora do culto, o povo orando, o povo cantando, o pastor pregando, e o pessoal fazendo reunião. Se você é um desses, você não é diácono, porque o ministério diaconal está atento à pregação, está multiplicando. Passa mais um slide aí. Como que se apoia a pregação? Primeiro, participando ativamente do culto. Está desatento, não está conversando, não está brisando. Estando atento à pregação, estando atento à congregação no momento do culto. Aquele irmão que chora, aquele irmão que reage à palavra. E aí naquele momento você suporta, você multiplica. Está tudo bem, irmão? Está entendendo a mensagem? Você quer ir à frente na hora do apelo? Você quer receber uma oração? Está vivenciando, assim como os levitas no passado, o ministério diaconal no presente precisa tomar posse da mensagem. Precisa tomar posse, precisa crer, precisa multiplicar a mensagem. Uma segunda característica, apoio à palavra, apoio à adoração. Apoio ao momento da adoração, ao momento da reverência. Então não se envolver na irreverência, passa mais um aí, Tiago, não se envolver na irreverência, não participar da rebelião dos motins, lembra? Datã, Abirã, Corá é um grupo, os levitas são outro grupo, não oferecer seus bens e talentos à idolatria e prostituição, que foi o que aconteceu na rebelião, eles deram seus bens para que fosse feito o bezerro de ouro. Olha que loucura, que loucura. Não se rebelar contra a liderança da palavra de Deus. No caso dos levitas, não se rebelaram à liderança de Moisés. Uma outra coisa importantíssima no ministério diaconal, apoio à intercessão. Apoio à intercessão. Essa visão, do soldado, diácono que não participa de vigília, não participa de jejum, não participa de consagração, querido, você está no ministério errado. Se isso já é uma atividade, uma disciplina espiritual para o chamado crente comum, o que dirá daqueles que são apoiadores da palavra? E é outra coisa que eu como pastor estou há 4, 5 anos brigando aqui nessa igreja. A gente tem o nosso encontro mensal, uma vez por mês de jejum e oração. Tem vários membros do Ministério de Louvor que em 5 anos nunca deram as caras, nem agora no virtual. O infeliz em casa, não acorda no horário, não tem a capacidade de abrir o seu celular, o seu computador para orar junto. Ministério de Louvor e Adoração. Ministério Infantil, também. 5 anos aqui, tem vários professores que eu nunca vi na vida no encontro de oração. Nunca vem, nunca pode. Querido, isso é batalha espiritual e você está perdendo, você está tomando pau. Ministério diaconal, a mesma coisa. Encontro de jejum e oração em 5 anos, tem alguns diáconos dessa igreja que eu nunca vi uma vez. Você acredita nisso? 5 anos, 4 anos que a gente faz o jejum e oração mensal, 4 anos que a gente faz, tem diácono que nunca veio uma vez, nunca pode. Alguma coisa tem de errado, querido. Olha esse texto de Êxodo 17, coloquei no slide também, Êxodo 17, olha só. Os apoiadores da palavra, os apoiadores da pregação. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando Moisés abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, Moisés estava cansado. Não conseguia ficar o tempo inteiro com as mãos erguidas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. Moisés sentou, do lado direito dele, do lado esquerdo dele, Arão e Hur
sustentar as suas mãos de um lado e de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque a seu povo ao fio da espada. Quem que sustentou, querido? O ministro da palavra. Quem sustentou o profeta? Quem sustentou o líder espiritual do povo? Foram seus apoiadores. Orar sozinho, difícil. Jesus mesmo chega para os seus discípulos: olha, venham. E os discípulos deixam Jesus na mão. Nem uma hora vocês puderam orar comigo. Querido, você não acha importante a oração? Culto de segunda, quando você podia vir, não acha importante? Você quer assistir os 10 mandamentos lá na Record? Você quer ver a história de Apocalipse lá na Record? Você quer ficar em casa? Você não é diácono. Fique em casa, querido. Fique em casa. Mas diácono você não é. Tem que estar no meio do povo. O povo está orando, está junto. Está tendo culto? Eu estou junto. E a gente não está falando de estar 100% em todos os cultos, não é isso. A igreja do 15 é uma igreja que tem 5 cultos por semana. Mas tem alguns cultos que são chave, querido, e você nunca vem. Isso é algo muito significativo. Apoio à intercessão. Não deixe o líder sozinho no monte. Não deixe o líder sozinho na batalha. Não deixe o cuidado da igreja ser pesado para o líder da palavra. Não se ausenta, não se esconde da batalha. Olha só, Arão e Josué. Josué foi para o pau. Josué foi para a batalha, sacou a espada. O e Arão foram apoiar na intercessão. Ou você está numa frente ou em outra. Se não está no meio da batalha, querido, você tem que... Da batalha do evangelismo, da pregação, do ensino, você está na batalha da intercessão. Tem que estar. Ah, pastor, ora em casa, ora nada, filho. Não ora. Você não mente para mim, não mente para Deus e não mente para você. Se não consegue orar junto, nunca pode. Nunca pode orar junto. Você está em casa orando, não está nada. Está nada. Assim como os levitas no passado, o ministério diaconal precisa estar presente nas batalhas espirituais, lado a lado com o pastor. Os diáconos são apoio espiritual junto da intercessão. E para terminar, que já está tarde, 9h20, vamos terminar aqui. Para terminar, o carro-chefe do ministério diaconal é apoio às famílias. É apoio às famílias. Ó, pastor, eu não vim no jejum e na oração porque naquele horário eu estava visitando uma família tal. É a prioridade. É a prioridade. Olha, o culto especial, o culto de aniversário da igreja, o culto de consagração, o culto de envio de missionário, eu não vi porque eu fui socorrer uma família. Está mais do que perdoado. Prioridade do ministério diaconal é atender as famílias. Para tudo. Não precisa estar em culto, não precisa estar em reunião, não precisa estar em canto nenhum. Está atendendo a família? Está perdoado. Porque é o carro-chefe. De novo, texto de Atos. Não é razoável que os pastores deixem a palavra para cuidar das famílias. Precisam pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Cheias do Espírito Santo de Deus. Cheias do Espírito Santo de Deus. O que falta em alguns diáconos? Misericórdia. O que falta? Socorro. O que falta? Liderança doméstica no casamento. O que falta? Estar cheio do Espírito Santo. Apoio às famílias da igreja. Ah, não me ensinaram assim. Eu estou ensinando agora, querido. Eu estou ensinando. Como é que a gente cuida das famílias da igreja? Identificar viúvos, órfãos, estrangeiros, carentes da igreja. O ministério diaconal precisa ter uma lista. Quem são os viúvas? Quem são os órfãos? Quem são os estrangeiros? Quem está passando por necessidade? Quem chegou na igreja passando por necessidade? Quem que perdeu o emprego nesse tempo? Precisa correr atrás disso. Ah, pastor, eu não sei, lógico, não vai cair do céu a informação. Se está no meio da congregação, se está no meio do povo, sabe. Sabe. Se está em casa, não sabe. Não vai saber. Conhecer e se relacionar com as famílias carentes. Saber onde mora, saber quais são as necessidades. Cuidar, dar assistência sócio, emocional, espiritual aos necessitados.
Põe esse último slide aí para o pessoal ver. Outro desafio, envolver toda a igreja nas demandas. De novo, o ministério diaconal, numa igreja como a nossa, de 550 pessoas, não dá para o ministério diaconal cuidar sozinho. Apesar que, graças ao bom Deus, nós temos poucos necessitados na igreja. Mas não é para o ministério diaconal tirar dinheiro do bolso. De novo, tem os irmãos que são generosos. Deus tocou no teu coração, você faz. Não precisa ser nem diácono. Todo e qualquer irmão da igreja precisa exercer generosidade. Mas o ministério diaconal precisa envolver os outros ministérios, envolver toda a igreja, ensinar a igreja a ser misericordiosa, multiplicar o amor e zelo pelos mais simples. A gente prega, a gente ensina de púlpito, e os diáconos fazem acontecer isso no meio da igreja, no meio do povo. Ensinar a cuidar dos mais simples, daqueles que são mais necessitados. Para terminar, João 12, 7 e 8. Jesus, entretanto, disse: deixai-a. Quando Judas, pilantra, estava de olho na bolsa, de olho no dinheiro, disse assim: olha, por que fazer isso? Por que não se vendeu esse perfume e se deu aos pobres? Jesus vai dizer: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco. Não é papel da igreja acabar com a pobreza. Tem gente que se equivoca com isso e quer uma igreja militante socialmente. A igreja não acaba com a pobreza. Quem criou o rico? Quem criou o pobre? Quem criou o cego? Quem criou o que vê? Quem criou o que anda? Quem criou aquele que é aleijado? Querido, quem vai acabar com a pobreza é Deus. Quando Jesus vier, haverá justiça. Nenhum governo humano, nenhum partido político, nenhuma ideologia filosófica vai acabar com a pobreza. Não é papel da igreja acabar com a pobreza. É papel da igreja cuidar dos seus pobres. E cuidando dos da casa, Deus multiplica de tal forma que a gente vai cuidar inclusive dos de fora da igreja. A ordem é essa: primeiro os domésticos da fé, depois a comunidade. A igreja do 15 tem feito isso e nós louvamos a Deus, porque nesse tempo de pandemia podemos atender os domésticos da fé e a nossa vizinhança. Mas não é papel nosso sair em militância para acabar com a pobreza. Os pobres nós sempre teremos conosco. Para quê? Para quê que Jesus deixou os pobres? Para continuarem pobres? Para serem miseráveis? Não. Jesus deixou os pobres para que a igreja exerça misericórdia, para que a igreja exerça socorro, para que a igreja exerça diaconia. Brinde as pessoas com amor e caridade. Isso começa no ministério diaconal e se multiplica pela igreja inteira, em nome de Jesus. E aí, querido, se encontrou diante das características, se achou, está faltando alguma coisa no seu ministério? Qual vai ser sua reação? Você vai ter humildade de reconhecer: puxa vida, agora que eu aprendi que ministério diaconal é isso, eu preciso mudar. Agora que eu aprendi que para ser diácono em excelência na igreja, eu preciso estar com a minha esposa, o meu marido do meu lado, eu vou mudar. Agora que eu aprendi que para ser diácono com excelência, eu preciso ter meu filho adolescente, junior, do meu lado na igreja, eu vou mudar. Ou então eu vou pedir um tempo do ministério para cuidar do meu casamento, para cuidar dos meus filhos. Agora que eu entendi que é mais importante eu visitar pessoas do que estar numa reunião, eu vou mudar. Agora que eu entendi que o quarteto fantástico da igreja são os pobres, as viúvas e os órfãos e os estrangeiros, eu vou dar atenção a eles, eu vou mudar. Querido, isso para o diácono, mas serve para toda a igreja. Todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados para o serviço real. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar?